nome é Joana Dark, né, Tobias Vieira. Eu nasci aqui em Sertãozinho, mas eu cresci numa fazenda, perto de Barrinha, fazenda experimental. Toda a minha infância eu passei nessa fazenda, né? Aí depois, com 14 anos, eu mudei aqui para a cidade de Sertãozinho. Olha, eu sou P1, né? Eu fiz magistério, né? E era algo que eu queria muito fazer. Mas, como eu entrei para trabalhar na prefeitura aos 19 anos, né? E fui mãe nova, assim, com 18 anos, então eu não pude ir parar para dar aula, porque eu já tinha o trabalho na prefeitura e eu gostava muito, né? Eu trabalhava na escola, no Stan Churchill, né? E tive um filho, né? Tenho um filho, inclusive ele nem mora aqui, trabalha em outro país. Tive uma infância muito bacana, né? Rodeada de muito carinho, né? Venho de uma família grande, nós somos em 9 filhos, 7 homens e 2 mulheres, né? E uma família assim bem voltada para o gosto da leitura, né? Um pai que sempre motivou, uma mãe que sempre motivou a gente ler, né? Então, assim, desde muito cedo eu fui bem motivada, né? Para estudar, eu e meus irmãos. Então, como eu disse, né? Eu sempre fui motivada pelos meus pais, né? A estudar ali. E meu gosto pela leitura, ele veio quando eu fui trabalhar no Stan Churchill. Dentro do Stan Churchill tem uma biblioteca, né? E eu ficava encantada eu li o enredo e eu ficava encantada. Eu comecei a ler, fui lendo muitos livros, né? Lendo muito. E como eu já gostava de escrever, porque a minha mãe, desde que eu me conhecia assim por gente, ela escrevia versos. Ela escrevia e declamava aqueles versos para nós, né? E contava muita história durante a noite, né? Como eu sou neta de minha avó materna, ela era filha de português com espanhola. E eu cresci não assim ouvindo historinhas da Branca de Neve, da Rapunzel, eu cresci ouvindo histórias portuguesas. E eu procurava essas histórias portuguesas, que assim a gente não tinha acesso naquela época à internet. Eu procurava, eu não achava, eu falava, de onde vinham essas histórias? Aí com o passar do tempo, aí fui sabendo que era história portuguesas, né? Então aquilo assim me trouxe várias inspirações para começar a escrever. Escrevia no primeiro versos, né, rimado, com aquela rima pobre. Aí depois eu fui aperfeiçoando e escrevendo contos, historinhas infantis, meio assim com vergonha, colocando na gaveta, né? Mas esse gosto por causa da minha mãe e pelas bibliotecas que eu trabalhei. Depois eu trabalhei na biblioteca municipal também, tinha acesso a livro, eu lia muito, né? E é uma coisa que eu amo fazer, ler e escrever. O primeiro livro que eu li foi Anjo dos Esquecidos. Ele é um autor alemão, Henkes Konsalik. É um livro que me impressionou muito, eu gostei. Aí depois eu li toda a coleção dele, né? Aí depois eu li de um outro autor americano, Sidney Sheldon, li toda também a coleção dele. Aí fui lendo, né? E tem um que assim que me encanta muito, é do Khaled Hossein. Ele é afegão, ele escreveu A Cidade do Sol, O Silêncio da Montanha. Então é um autor que eu gosto muito. E Ildefonso Fidelis, que ele é espanhol.
A Catedral do Mar, inclusive tem um filme, que foi lindo, lindo, lindo. Né? São vários livros assim que eu já li, que eu gostei muito. Shogun, né, que ele fala sobre o Japão na época do Império, da época dos samurais. Então eu aprendi muito sobre a cultura. E o estilo de leitura que eu gosto é romance histórico, porque o autor, para escrever sobre um romance histórico, ele precisa antes fazer uma pesquisa de campo grande. Então ele insere dentro de um contexto da pesquisa real os personagens, né? Então, quando você termina de ler um romance histórico, você ficou sabendo a respeito da cultura de um povo, você ficou sabendo como funciona aquele assunto pelo qual o autor está desenvolvendo o livro. Olha, escrever para mim, na verdade, é algo assim extraordinário, porque eu gosto de escrever as sensações humanas. Eu gosto de escrever a respeito de tudo aquilo que a gente muitas das vezes não pode tocar, ou melhor, não pode tocar, né? Do sentimento humano, da alma humana. Eu gosto de escrever sobre natureza, eu gosto de escrever. Às vezes eu estou em algum lugar ou alguma fila, como já aconteceu várias vezes, e a pessoa que está atrás, ela está falando a respeito de uma história, a respeito de um sentimento que ela teve em relação a um determinado assunto. Então aquilo me inspira, né, para escrever algo, né, e todas as minhas poesias têm uma fundamentação. Eu gosto de escrever sobre a vida, sobre a essência humana. Olha, vários livros me tocaram, mas esse daí me fez entender algo que eu questionava muito a respeito das mulheres do Oriente Médio, a forma como elas se vestiam e eram tratadas. O livro se chama O Livreiro de Cabu. Nesse livro, uma jornalista sueca, ela se hospeda na casa de um afegão e ela acompanha o dia a dia da família. E quando ela vai ela faz um estrago com os relatos que ela faz a respeito da família, né? Então, ela escreveu O Livreiro de Cabu. Aí ele escreve, eu sou o livreiro de Cabu. Aí ele conta que ele é obrigado a sair da cidade dele, ele se hospeda num hotel, e de repente naquele hotel aparecem luzes. E na Suécia eles têm uma entidade folclórica, que são os trolls. Então ele fala que apareceu aqueles seres estranhos, assim, feios, mas com uma voz bondosa, e eles falam que o rei dos trolls quer saber a versão dele sobre o que aconteceu no período que a jornalista estava hospedada na casa dele. Então ele começa a contar. Aí um dos trolls fala, então vamos sobrevoar o Afeganistão. Então eles vão em cima de um tapete, né? E sobrevoam o Afeganistão. Aí ele fala, olha, você está vendo aqui, tá tudo destruído. Você vai mostrando os lugares e a destruição é muito grande. Aí ele fala assim, eu como pai, eu tenho que fazer com que as minhas filhas e minha esposa saiam na rua coberta. Porque quem governa aqui é religião. A religião governa aqui. Quem está no poder são os talibãs, né? E ali, se a minha filha sair descoberta, ela é assassinada, ela é estuprada, ela é assassinada. Então eu como pai, eu gostaria que as minhas filhas fossem mais livres, mas eu moro em um país onde o que manda é a religião. Mesmo a gente sendo contra o poder, contra todo aquele abuso, nós não temos muito o que fazer. Então, daquele dia, eu comecei a enxergar de uma forma diferente. Tanto é que se uma pessoa, uma mulher, ela é abusada no meio da rua, o culpado não é o abusador.
culpada é ela, que de alguma forma ela deve ter seduzido o cara para o cara fazer daquele jeito. E em consequência, né, isso eu estou falando em vários lugares, né, do Oriente Médio, em consequência ela é apedrejada pela própria família, ela é morta pela própria família. Então assim, hoje eu não questiono mais a questão cultural, é uma questão cultural. E, por exemplo, no Ocidente, o que comanda não é a religião. O que comanda aqui no Brasil é uma democracia entre aspas, mas é uma democracia. A gente tem uma liberdade de usar, de falar de religião, de seguir aquilo que a gente quer. Nesses países não, o que comanda é a religião. Não é democracia, não é nada. Então eu entendi o que acontece lá. Então assim, não adianta a gente dizer, por que as mulheres de lá, elas precisam ser tratadas pelas suas famílias, ser orientadas pelas suas... Não, elas são mortas. Simplesmente isso. Olha, eu tive a oportunidade, uma experiência muito boa de trabalhar na Biblioteca Municipal durante 20 anos. E nesses 20 anos, eu trabalhei com pessoas maravilhosas que me ajudaram bastante, né? Rafaela, Cristina Bisson, entre outras companheiras, né? Que me ajudaram bastante. E eu tive a oportunidade de estar em contato com aquilo que eu mais gostava, né? Que eram os livros, né? Então, em um período, como eu lia muito, e automaticamente as pessoas, quando pedia para eu indicar um livro, aí eu começava a contar a metade da história. Olha, pega esse livro aqui, porque esse livro fala isso, isso, isso. Parava assim, bem lá atrás. E aí, o que acontece? Não, e aí você pega para você ler. Aí depois você vem aqui e você me conta. Então, assim, era gratificante quando eu indicava um livro e a pessoa, ela voltava, ela falava, eu amei, você pode me indicar? Então, de alguma forma, eu motivava as pessoas a ler, porque a leitura ela é muito importante. Ela abre um campo assim amplo, né? Abre um entendimento melhor das coisas. E consequente a isso, né, comecei continuei escrevendo, né, mas aí veio, né, a primeira antologia, né, Manhã e Tempo, né, pelo movimento literário. Aí depois eu escrevi um Infanto Juvenil, que é a Menina de Pano e a Contadora de História. Nessa época que eu escrevi esse livro, tinha uma contadora de história que eu achava muito interessante a forma que ela contava suas histórias, né? Ela contava história, pulava. Eu achava muito interessante a Sueli, né? E aí eu escrevi o livro, né? E eu queria escrever algo também diferente. Então eu escrevi a Menina de Pano, na verdade, era uma boneca, né? E ela perde os seus pais e ela tem que morar em algum lugar. Eu tudo encaminha ela para a biblioteca. Então, para desvendar a história, eu falo que ela precisava ter vontade de ler para ela poder conseguir ultrapassar os portões. Aí eu vou descrevendo os funcionários como duendes, né? Aí eu faço um diálogo na seção de literaturas, né? Por exemplo, a literatura inglesa, a portuguesa. Então, os livros, eu dei vida aos livros da estante, né? Tinha a pessoa que consertava os livros. Então, ali eu fiz como um hospital, que os livros chegavam, sentavam na sala de espera, e para todo machucadinho. Então, aí ela tinha que morar. Aí o personagem que a levou mostrou para ela um livro vazio. Dentro daquele livro, ela ia morar dentro daquele livro e ia criar o próprio mundo dela, né? E foi um livro muito interessante de eu escrever, que parecia que eu estava ali dentro, vivenciando e conversando com todos aqueles personagens, né? Depois surgiu uma outra antologia, né, que é pela Academia de Letras Sertanesina, né?
e que também eu participei, que foi assim muito gratificante, né? Escrever com essas pessoas, né? Pessoas bem engajadas na literatura, pessoas inteligentes, né? A gente está aí caminhando, né? Tem 4 livros infantis para lançar, né? E tem um romance também. Eu acredito que até no final do ano eu devo estar lançando um livro, né? E os outros para o ano que vem. Olha, na verdade, a vida para mim é algo tão extraordinário, tão extraordinário. E eu acho que é algo fácil. É algo fácil. Porque hoje em dia as pessoas estão muito materialistas, né? O interesse, às vezes tem amizade ou por interesse ou por algo parecido, né? E para mim, o que eu gosto da vida e das pessoas é a essência delas, né? É a essência. Eu quero passar pela vida e eu não quero ser lembrada por uma simples mulher que passou e foi embora, né? Eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero, na verdade, ensinar quem não ama a amar, ensinar quem respeita, quem não respeita a respeitar. Eu quero deixar assim um relato de que a gente não deve desistir do outro, né? E usar da nossa essência, usar da nossa sinceridade para ajudar o outro a melhorar. Porque todos os sentimentos, né, que às vezes nós armazenamos dentro de nós, ruins em relação ao outro, não serve para o outro, só serve para nós mesmos, né? Traz tristeza, traz doença, e se você, como ser humano, não for capaz de tentar entender a essência do outro, assim não valeu a pena passar pela vida. Então a vida é algo extraordinário para mim. É algo, como dizia a minha amiga, estupendo.